sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa e hoje faremos a correção da atividade sobre frase, oração e período. Então, olha só, antes de começarmos a correção, vamos relembrar o que é uma frase, o que é uma oração e o que é um período. Frase é todo enunciado dotado de sentido. É um conjunto de palavras ou apenas uma única palavra que possui um significado, que possui uma significação, ok? Quando eu tenho uma frase que apresenta pelo menos um verbo, eu chamo de frase verbal. Quando eu tenho uma frase que não apresenta verbo, eu chamo de frase nominal. Por exemplo, se eu chegar para vocês e falar bom dia, bom dia é um tipo de frase porque tem significado. Possui verbo? Não, então eu vou chamar de frase nominal. Se eu chegar para vocês e falar hoje estudaremos. Estudaremos é um verbo, certo? Então, se eu coloquei um verbo, vou chamar de frase verbal. Eu tenho 5 tipos de frases, então vamos relembrá-las. Primeiro, frase interrogativa, é aquela frase que vai fazer uma pergunta. Então, pelo nome vocês já sabem. Interrogativa, ponto de interrogação, então já relaciona a pergunta. Frase imperativa, é aquela frase que vai dar uma ordem, fazer um pedido. Frase exclamativa, é aquela frase que vai demonstrar alguma admiração, algum susto, né? Então, vai mostrar o estado afetivo do emissor, da pessoa que está falando, né? Frases declarativas é a frase que vai declarar sobre algo, afirmando ou negando. Por exemplo, estudarei hoje. Eu estou declarando algo afirmativo, porque estudarei. Não estudarei hoje. Eu estou negando, não é? Então, uma declarativa negativa. Então, toda vez que a frase declarar sobre algo afirmando, é uma frase declarativa afirmativa. Toda vez que falar sobre algo declarando, né, negativamente, vai ser uma frase declarativa negativa. E para terminar, frases optativas. É aquela frase que vai demonstrar algum desejo, ou seja, que Deus te abençoe, que você seja feliz. Então, toda frase que demonstrar algum tipo de desejo é uma frase optativa. E o que é uma oração? Vamos relembrar? Oração é a frase que vai apresentar o verbo ou uma locução verbal. Por exemplo, eu falei com vocês agora. Hoje estudaremos. Hoje estudaremos. Estudaremos é um verbo, não é? Então, eu vou dizer que é uma frase verbal e eu vou chamar também de oração, porque para ser oração precisa ter um ou mais verbos, ok? E o que é um período? O período é a frase estruturada em uma ou mais orações. Se eu tenho apenas uma oração, eu vou chamar de período simples. Se eu tenho 2 ou mais orações, eu vou chamar de período composto. Mas, professora, como é que eu vou saber se a frase tem 1 ou 2 orações? Você vai olhar para o verbo. Se essa frase tiver apenas um verbo, ou seja, uma oração, período simples. Se essa frase tiver 2 verbos ou 2 orações, no caso, período composto. Por exemplo, fomos ao shopping e comemos muito. Fomos, comemos. 1 ou 2 orações? 2. Se tem 2 orações, período composto. E se eu falar fomos ao shopping? Apenas uma oração, período simples. Então, vamos à correção da atividade? Eu enviei para vocês uma atividade onde a primeira questão tinha uma tirinha. Sobre os tipos de frases presentes nessa tirinha, pode-se afirmar. Ou seja, vocês precisavam ler a tirinha e falar quais tipos de frases estão presentes dentro dela. Primeiro, e então, alguma ideia para um novo pensamento? Um conceito que abale o mundo velho e traga esperança? Amar ao próximo. Esse é meio batido, né? Mas não foi testado ainda. Então, vamos analisar quadro por quadro. E então, alguma ideia para um novo pensamento? Interrogativa, né? Um conceito que abale o mundo velho e traga esperança? Interrogativa. Amar ao próximo. Isso é o quê? Exclamativa, né? Esse é meio batido, né? Interrogativa aí, mas não foi testado ainda. Declarou alguma coisa, mas negativamente, ó. Não foi testado ainda. Então, qual alternativa tem? Interrogativa, exclamativa e declarativa negativa? Letra C. Então, a resposta correta,
letra C, ok? Número 2, coloque N para frases nominais e V para frases verbais, ou seja, se a frase tiver apenas nome, substantivos, né? Nominal. Se tiver verbo, verbal. Que piada engraçada tem verbo? Não, então nominal. Silêncio não tem verbo, então nominal. Não pise na grama. Pise é um verbo, então verbal. Todos começaram a rir. Tem verbo? Sim, verbal. Atenção, não tem verbo, nominal. Por favor, dê-me um abraço. E aí, verbal, né? Nós temos o verbo dê. Boa noite, nominal. O dia amanheceu nublado, verbal. Então, a sequência correta, NN, VV, NV, N e V, ok? Número 3, classifique os períodos colocando PS para período simples e PC para período composto. Então, se tiver apenas uma oração, período simples. Se tiver duas ou mais, período composto. Você vai sair ou vai ficar em casa? E aí? Eu tenho o verbo sair e tenho o verbo ficar. Duas orações, período composto. Você está triste. Um verbo que é estar, período simples. Eu quero que você me acorde quando o ônibus chegar. E aí, período simples ou composto? Composto. Atenção, vou contar uma piada. Período simples ou composto? Simples, porque eu tenho o verbo contar. Professora, mas do lado do contar eu tenho um verbo vou. Mas não posso considerar que são duas orações, porque aqui eu tenho uma locução verbal, ok? Vou é o meu verbo auxiliar e o contar é o meu verbo principal. Juntos eu quero dizer a mesma coisa. Então, locução verbal, apenas uma, período simples. Eles trabalham muito e ganham pouco. Trabalham e ganham. 2, período composto. O amor constrói e o ódio destrói. Constrói, destrói. 2, período composto, ok? Então, a sequência correta, PC, PS, PC, PS, PC e PC, ok? Para finalizar, eu tenho a questão 4 e 5. Questão 4, aponte a alternativa cuja frase não seja verbal, ou seja, eu estou procurando uma frase nominal. O mal com o bem se paga. Devagar, travessia de pedestres. Paulo deu gargalhadas e olhe como o céu está azul. Primeiro, vamos ver se a gente tem verbo. Se não tiver verbo, encontramos a resposta correta. O mal com o bem se paga. Tem verbo? Sim, paga, né? Então, não é essa. Devagar, travessia de pedestres. Devagar, travessia de pedestre. Tem verbo? Não tem. Ou seja, encontramos a nossa frase nominal. Agora, só para tirar a dúvida, né? Paulo deu gargalhadas, tem verbo. Olhe como o céu está azul, também tem verbo. Então, resposta correta, letra B. Assinale a única opção em que há um período simples, ou seja, uma única oração. As provas serão aplicadas nos dias 15 e 22 de novembro. Corria e pulava muito contente pelo jardim. É importante ler o edital do concurso. E a criança acordou assustada porque trovejava muito. Então, letra D. Acordou e trovejava, período composto, duas orações. Letra C, é importante ler o edital. Então, e ler também, período composto. Corria, pulava, período composto. E a primeira, as provas serão aplicadas. Então, verbo serão, só tem um, período simples. Resposta correta, letra A. Então, na questão 4, a resposta correta é a letra B e na questão 5, a resposta correta é a letra A. Então, por hoje é isso. Essa foi a nossa correção muito simples, né? Passou até rápido demais. Achei que demoraria, mas foi voando. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Na próxima, eu trarei uma outra correção de atividade para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, vocês já sabem, podem me procurar, coloque nos comentários. Ah, professora, eu marquei essa questão errada ou escrevi isso, tá certo? Que eu vou responder a vocês, tá bom? Um beijo, tchau e até a próxima aula. Fiquem bem!